negra sofre. E o quanto precisa ser repensado, né? Que é o que você falou. Às vezes pode não ser por mal, mas então tá na hora da gente começar a repensar isso, né? O que eu tô falando, o que o outro tá sentindo quando eu digo isso, que lugar que eu tô colocando o outro, né? Quando eu me expresso ou quando eu faço algo. Essa coisa do corpo negro ser permissivo. Então, você fez uma trança, eu vou pôr a mão. Nossa, mas lava isso? Como que você lava? E, nossa, seu cabelo não é macio. Como se fosse algo que, tudo bem, eu posso tocar, né? É um objeto, né? É um objeto. Não tem sentimentos, emoções, não tem um sujeito por trás, né? Esse lugar da hipersexualização do corpo feminino e corpo negro. E o movimento feminista como um movimento polifônico também, assim, é importante a gente pensar justamente o feminismo branco, o como muitas vezes ele não entende as vitórias do movimento negro, né? Então, se a gente for parar para pensar que, trazendo um pouco uma questão histórica, que os homens negros, eles tiveram o direito ao voto antes das mulheres negras, e as mulheres negras comemoraram isso, as mulheres brancas não. Elas viam como um retrocesso. Como assim? Os homens... Mas entender esse conjunto de movimentos, né? De vitórias políticas, muitas vezes é isso. Não, como assim você tá ali lutando pelo homem? Calma, você não... Ele sabe o que eu estou vivenciando, você não, né? Não, e é muito louco, porque assim, o movimento feminista, as sufragistas, elas se movimentaram porque como assim... Um negro vota e eu, mulher Exatamente. branca, não, né? E aí, quando a mulher negra lutou pelo direito de poder ficar em casa como esposa, foi criticada. Como assim, gata? Vamos prestar atenção, né? Tu lutou pra votar, eu tô lutando pra poder ter uma carga menor de trabalho, pra poder ficar em casa, cozinhar pro meu filho, né? Então, eu acho que o que o feminismo branco faz... Muitas vezes... Na real, galera, feminista só treta, assim. São várias vertentes do feminismo e todas as vertentes sempre tretam, o que é muito legal, porque eu acho que é no caos que a gente transforma também. Mas a gente ouve pouco. Acho que repensar também é como a gente fala e como a gente se movimenta para poder caminhar, né? Para poder movimentar de verdade. Toda vez que eu dou o passo, o mundo sai do lugar. A gente tem que parar para ouvir também um pouco. Mas eu vejo o feminismo branco, eu sou uma mulher periférica, não me reconheço como negra, tampouco como branca. Então, eu sou não branca. E aí eu sou de Ferraz de Vasconcelos e eu vejo essa coisa do feminismo branco muito burguês, né? Porque assim, mana, tu acha mesmo que a gente é mana? Você sabe o que é lutar para poder, criar o filho, né? Então, quando eu vejo também essa coisa da mulher solo, não da mulher solteira, né? Não, minha mãe foi mulher solteira, negra, deixada por um homem branco, abandonado por um homem branco, filho de espanhóis com italianos. E era solteira porque a gente está falando de uma cidade da periferia, de uma sociedade que exige que a mulher seja casada e vai ser mal vista se não for casada. Então, sim, solteira. E ela carregou na pele todas as marcas da mulher solteira, inclusive da minha família. Foi a primeira mãe solteira da minha família, né, da minha família materna, que é a família que eu tenho mais contato. Então, a gente tem que parar pra ouvir, né? E não criticar. Não é mãe solteira, é mulher solo. Não, gente. O que é dentro do grupo social que essa mulher vive? Qual que é a importância de estar casada? Qual que é a importância de... Qual que são as dificuldades? Porque, assim, né? Uma mãe solo que tem babá ou tem a criança pra deixar com a avó, né? Tem a mãe viva, ou enfim. É sussa ser mãe solo, né? Mãe solteira é outro... perrengue. Talvez não sussa, né? Mas a carga é diferente, né? É diferente, sim, total. Acho que não dá pra gente minimizar, assim, a dor do outro, mas é diferente. Eu trabalho muito com sagrado feminino, com terapias integrativas, e uma
paciente minha compartilhou esse texto que eu quero compartilhar com vocês brevemente. Eu não sei o autor, a autora, enfim. Mas é mais ou menos assim. Quantas mulheres negras estão juntas com você naquela roda de sagrado feminino? E na celebração da lua cheia, quantas mulheres pobres estão de mãos dadas com você? Quantas mulheres em situação de rua estão no seu círculo de mulheres que correm com os lobos? Quantas práticas de yoga você já conduziu em áreas vulnerabilizadas? Existem vendedoras ambulantes, faxineiras, babás, catadoras de material reciclável no seu grupo de constelação familiar? E nas sessões de reiki, massagem, meditação, dança circular, bênção do útero, roda de gestantes? Sagrado mesmo é quando todas sobem juntas. Então eu trouxe esse texto também pra gente conversar, né? Porque acredito muito que a gente acaba, né, o feminismo branco e esse feminismo, que eu não vou colocar como branco, mas liberal, né, o neoliberal, acaba trazendo muito esse lugar, né, óbvio, individual, e a gente acaba deixando tão raso a discussão, né, assim, tão superficial, e me incomoda muito até dentro do meu trabalho, assim, eu postei isso ontem, assim, como que eu posso estar consciente e não me apropriar desse discurso liberal? Porque é muito fácil você cair nisso, né? Trabalho com isso, auxilio mulheres nesse processo de transformação e de resgate dessa sabedoria corporal, e como tornar isso mais integrado, sabe? Sim, até uma questão sobre isso, sobre mulher negra, casamento. Às vezes a gente acha, eu falo uma história pessoal mesmo, que meu sonho é casar. E às vezes eu falo isso para as minhas amigas brancas e elas não entendem, porque elas querem ser independentes. Só que a mulher negra, ela é sozinha, né? Uhum. Tanto que tem a solidão da mulher negra, tem dados de que 40% das mulheres negras nunca vão se casar, enquanto entre as mulheres brancas essa taxa ela cai pela metade, e provavelmente essas 20% dessas mulheres brancas que não vão se casar, provavelmente escolheram isso. Só que essas mulheres negras, não. Elas não têm escolha. E o quanto tem a ver com, novamente, como o corpo da mulher negra é visto. É o corpo para ser desejado, para transar e depois ser descartado. Não é para ser assumido para a família, não é a mulher que é levada para apresentar para a família. Então, chegar nesse casamento significa muita coisa. Porque para chegar no casamento, você foi lá apresentado, você foi assumida no rolê, né? O cara não ficou com você escondido de todo mundo. Ele tá te apresentando não só para a família, mas para a sociedade. Então, não é só o casamento. Não mesmo. Acho que até quantos relacionamentos eu tive que nunca foram assumidos e que logo depois o cara fala, não tô, né, muito afim de um relacionamento sério, mas um mês depois ele assume um relacionamento sério com uma menina branca. Né? Tem na última temporada de Sex Education, não vou dar spoiler, mas tem um momento em que todas as gurias, super diferentes uma da outra e super plurais, elas ficam na detenção da escola e só podem sair quando elas encontram alguma coisa em comum. E assim, treta em cima de treta, né? Porque é isso, cada um com seu universo, cada um com a sua versão. E a coisa comum que todas elas encontraram é que todas haviam sofrido assédio. Muito jovens, muito novas. E aí eu fico pensando nisso também, né? O que é o assédio? Né? É um assédio também não ser assumida, né? O que é o assédio? Né? Precisa do toque e o olhar, né? Não sei, fico pensando nisso e fico pensando no dia 8 de março, como não falar de violência, na real, como não falar de assédio, como não falar de exclusão,
Como não falar do consumo dos corpos femininos, do consumo dos corpos femininos negros, que são colocados ainda como mais descartáveis do que o corpo feminino, né? Qualquer corpo que sai deste padrão que não existe. Enfim, não sei se vocês gostariam de falar sobre assédio, sobre da primeira memória que vocês tiveram de assédio, assim. Eu tive a minha primeira memória de assédio quando eu tinha 10 anos de idade, voltando do dentista, sabe? Tava nascendo meu peito. Nascendo. E aí, foi um cara escroto, muito mais velho. É sempre assim, né? Muito mais velho. Sim, sim. Assim, tipo, sei lá, 60 anos, cara. Eu tinha 10 anos de idade. Falou um bagulho obsceno pra mim, assim. E eu senti o meu corpo se fechando. Eu acho que naquele dia morreu uma Suelen, sabe? Assim, meu corpo se fechou. E eu entendi que meu corpo não poderia estar aberto na rua, assim. Meu corpo tinha que estar fechado. E aí a gente vai se fechando cada vez mais, né? Ontem também passei por uma situação muito delicada, assim, de assédio. Eu tava atravessando a rua e aí onde eu ia atravessar não dava pra eu estar em cima da bicicleta. Eu desci da bicicleta, veio um senhor com a mão pra passar a mão na minha buceta, assim. E aí eu dei um pulo, xinguei o cara, esbravejei, e assim, hoje eu, com 31 anos, podendo gritar e esbravejar, o quanto eu não silenciei e o quanto eu não achei que eu era culpada, né? Hoje eu ainda consigo esbravejar. E aí a mão dele pegou na minha coxa, continuei xingando. Eu usei velho como xingamento, eu não acho que velho é um xingamento, mas eu estava descontrolada. E as pessoas no entorno olharam pra mim, me apedrejando com o olhar, sabe? Assim, como assim? Você ofendendo um idoso? Você de bicicleta de shortinhos? Porque a pessoa só olha o descontrole, né? Não entende o Exatamente. porquê, o que gerou o descontrole, né? Exatamente. E aí, como é naturalizado e é legitimado. O assédio ao nosso corpo é legitimado. Como eu estou na rua sem um homem do meu lado. Quando você trouxe na sua fala, né, da sua infância, é algo que eu não tinha, assim, fácil na memória, mas me veio. Quando que eu me descobri nesse lugar de que eu não era mais criança e que esses homens escrotos estavam olhando para mim, pro meu corpo, como algo que ele pudesse tocar, ou enfim. E eu lembro que tinha um mercado próximo de casa e que eu poderia ir tranquilamente com 10 anos, mas no caminho tinha um bar. E esse bar tinha caras que mexiam comigo nesse caminho. Então aí eu comecei a perceber que eu tinha que mudar, eu tinha que atravessar a rua para não passar por isso. E eu tinha 10 anos, 11 anos, eu precisava passar por isso. Então é muito doloroso, né? E quanto, sei lá, naturaliza, porque eu não tinha essa memória, e o quanto já passei por isso, tão nova. É muito louco. E dolorido. E aí, quando a gente se relaciona com os caras e a gente tá arisca, e os caras não entendem, né? Tipo, não, mas por quê? Então você é neurótica, então você é possessiva, obsessiva. Tipo, não, cara, eu só quero entender, é só sexo? Ou você tá me iludindo e aí depois você vai desencanar, né? Eu só quero entender, eu tenho um histórico pra falar de traumas pra falar sobre isso. Eu só quero saber onde eu tô pisando. É só isso. Eu só quero que as coisas fiquem claras. Não quero jogos, né? Não quero ilusões. Não quero, é só isso. Não quero mais ser iludida. Eu acredito também que a questão do assédio, pensando não só assédio físico, né, mas entrando na questão de abusos, né, porque por mais que isso fique claro e você comece a criar uma relação de confiança em relação ao desejo sexual e a se permitir estar vulnerável, a grande questão dos relacionamentos é que muitas vezes o abuso ele vai
que você não percebe que você está sendo abusada, né? O abuso psicológico.